Na Espanha, estreia o filme Aqui há Dragões, sobre São José Maria Escrivá de Balaguer. É um filme muito bonito sobre o fundador do Opus Dei. O Opus Dei é uma prelazia ligada ao Papa. O que quer dizer prelazia? Prelazia é como se fosse uma diocese, tem um bispo, só que não é definida geograficamente. Toda diocese é definida geograficamente. Tem a diocese de Lorena, a diocese de Aparecida, a diocese, né, de Taubaté. A prelazia não. A prelazia, ela pode estar no mundo inteiro, entende? No Brasil. E tem um bispo. E quem fundou essa prelazia foi Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, que já é santo, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Uma prelazia muito forte, com muita gente competente, mas que a gente sabe sofreu aí uma perseguição, uma difamação terrível naquele livro e filme Código da Vinci, um monte de bobagem, um monte inclusive de mentira, porque colocaram, eu não sei como é que conseguiram colocar o Opus Dei lá na Idade Média. Esse Opus Dei foi fundado aqui no século XX. Essas coisas que não cabem na cabeça da gente. Mas quem não sabe da história, não sabe dessas coisas, acha que é verdade e fica escandalizado com a opção de coisa. Este filme, né, este filme que foi feito aqui na Espanha, ele mostra a participação desse grande santo, São José Maria Escrivá de Balaguer, na Revolução, na Guerra Civil Espanhola, que foi terrível contra a Igreja, terrível, lá por volta do ano de 1930 e pouco, e é um filme que mostra uma realidade muito interessante. Então, quando esse filme chegar por aqui, Aqui há Dragões, vale a pena a gente assistir. Nós queremos conversar hoje com um grande amigo que já está aqui, o Moisés Azevedo, que é fundador da comunidade Shalom, fundada em Fortaleza. É uma das comunidades mais antigas da igreja, que já está reconhecida pela igreja, pelo Vaticano, não só o reconhecimento da igreja particular, mas da igreja universal, e que tem uma experiência grande, que vai conversar com a gente. Se você quiser participar, pode falar ali com o Renan, certo, Renan? Isso mesmo, você pode participar pelo nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com, também pelo telefone 12 3186 2600, ou pelo nosso Twitter. Você que participa hoje pelo Twitter e mandando a sua pergunta, você concorre a prêmios no final do programa. É só acessar twitter.com/Escola da Fé. Ok, obrigado, Renan. Moisés, muito boa noite, Moisés. Boa noite, professor Felipe. A TV Canção Nova à sua disposição. É uma alegria muito grande, eu confesso que é uma alegria estar aqui na TV Canção Nova, estar aqui com vocês, estar aqui com todos aqueles que estão unidos, porque nós sabemos o que, através da TV Canção Nova e particularmente através do seu programa, a fé católica, a fé segundo o magistério da igreja, a palavra de Deus, o reto ensinamento, como ele é divulgado e como ele chega a tantos corações. Gostaria até de iniciar o professor Felipe Aquino fazendo esse agradecimento sincero, de coração, porque no meio de tantos ensinos, no meio de tantas formas que a gente ouve falar da palavra de Deus, do magistério da igreja, eu tenho visto o senhor aqui com uma âncora segura, um sinal seguro. O título de professor cabe bem, porque o senhor nos ensina o Brasil inteiro a viver Amém. bem, a compreender bem a fé. Obrigado, professor. Amém. É esse o objetivo desse programa. Quando o Padre Jonas pediu que eu fizesse esse programa, já vai lá uns 20 anos atrás, né? Antes de haver a televisão, nós já fazíamos uma escola da fé lá em Lorena, né? Quando o padre morava lá. E o objetivo é esse mesmo, Moisés, a gente levar a sã doutrina, o fidei depósito, né? Que dizia São Paulo, depósito da fé para as pessoas. Mas, Moisés, sem querer aqui ficar jogando confete reciprocamente, eu quero também agradecer a tua presença aqui, uma presença que você sabe, já te convidei há muito tempo, muitas vezes para estar aqui, até lá em Roma, quando foi a aprovação da Canção Nova, né, da comunidade, nós almoçamos um dia junto lá, me lembro que eu convidei a você, Moisés, vamos lá na Escola da Fé, você precisa contar a sua história lá na Escola da Fé. É verdade. Então, chegou a hora, Moisés, olha, eu quero também louvar a Deus, dar graças a Deus pela sua vida, por todo esse trabalho espetacular que Deus, através de você, realizou. Nós sabemos que tudo é graça de Deus, né? Nós não somos nada, mas quando
Mas Deus sabe usar esse nada que somos nós. Né? E eu fico assim, muito agradecido a Deus pelas comunidades e de modo especial pela Shalom, né? Com uma canção nova, que tem realmente trazido uma vida nova para a igreja, para a evangelização. Eu gosto sempre de lembrar aquilo que o Papa João Paulo II disse, né? Lá em 98, no Pentecostes. As novas comunidades e os novos movimentos são uma resposta do Espírito Santo para o providencial. Ele usou até esse termo, resposta providencial. Providencial. O Papa já havia, lá em 98, o Papa já havia, mais de 10 anos, o Papa já havia tudo isso. Moisés, vamos então conversar um pouco. Está presente, eu quero só dizer rapidamente aqui que o Moisés é nascido em Fortaleza, em 1959, no Ceará. Né? Teve a sua primeira experiência com Deus a partir do movimento de jovens da Arquidiocese de Fortaleza. Depois aprofundou a sua fé na renovação carismática católica. É o fundador, moderador da comunidade, já falei, Shalom, né? Que há mais de 25 anos já está aí vivendo. Não, quantos anos exatamente? A comunidade vai fazer agora 28 anos. 28 anos. 28. E você já tem reconhecimento pontifício de quanto tempo? Desde 2007. 2007. Que beleza. Quais são as comunidades que já têm reconhecimento pontifício aqui no Brasil? É Canção Brasil, Nova, Nova e Canção Nova. Só as duas por enquanto. Ok, então isso mostra que vocês já estão... E o Vaticano é exigente, né, Moisés? É muito exigente para dar esse reconhecimento pontifício. Eu sei que acompanhei aqui, o Padre Jonas ficou quase que 2 anos em Roma, mexendo com o estatuto, com direito canônico, para conseguir aprovar. Mas eu quero colocar algumas coisas interessantes que depois a gente vai trabalhar sobre isso. Desde 2007, quando foi nomeado pelo Santo Padre, o Moisés é consultor do Conselho Pontifício para os Leigos no Vaticano. É o dicastério papal responsável pelo acompanhamento e pelo engajamento dos leigos na igreja. Em 2005 foi nomeado pelo Papa Bento XVI para participar como auditor do Sínodo dos Bispos sobre a Eucaristia em Roma. Em 2007, participou da 5ª Conferência Episcopal da América Latina em Aparecida como convidado. É nomeado pelo Santo Padre. Pelo Santo Padre. Em 2008, foi mais uma vez nomeado pelo Papa Bento XVI para participar do Sínodo da Palavra em Roma. Esse sínodo que nós apresentamos aqui, um resumo da exortação apostólica do Papa aqui no nosso programa. Moisés foi presidente da Fraternidade Católica de Comunidade de Vida e Aliança do Brasil e vice-presidente da Fraternidade Católica Internacional das Comunidades de Vida e de Aliança. Em 85, eu quero parar por aqui para não misturar muito a cabeça dos telespectadores. E conversando, Moisés, começa contando para a gente como é que tudo isso começou. Como é que Deus começou a agir na sua vida? Porque eu sei que do lado de lá deve ter muito jovem pensando assim, meu Deus, será que eu também posso seguir um caminho desse um dia? Conte para nós. Professor Felipe, aqui quando eu falo da minha história, eu não posso deixar de falá-la sem voltar os meus olhos para a minha família. Né? Sim, claro. Porque eu nasci numa família tradicionalmente católica. Né? Meus pais eram... Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Meus pais, eles eram de missa dominical, minha mãe de missa diária, minha mãe é da Legião de Maria, legionária de Maria. Que beleza, né? Então, eu me lembro bem que a menina em casa, ela fazia os retiros de silêncio dela, eu não entendia bem aquilo, mas aquilo vai imprimindo na alma da gente, vai ficando no coração da gente, né? Mas a minha história remonta até um pouco antes, porque eu sempre conto que quando a minha mãe casou, ela queria muito ter um filho homem. E dar um filho homem ao meu pai, e rezava pedindo a Deus um filho homem. E nesta oração ela dizia, se nascesse um filho homem, ela consagrava a Deus. Ela engravidou pela primeira vez, depois de 1 ano de casada, nasceu a primeira menina. Depois, 1 ano depois, engravidou, nasceu a segunda menina. Passaram uns 2 anos, engravidou pela 3ª vez, a 3ª menina. Ficou 3 mulheres. Ficou 12 anos sem engravidar. É mesmo? Pela 4ª vez, 4ª menina. Pela 5ª vez, 5ª menina, né? Então, ela pensou, acho que Nosso Senhor não quer me dar um filho homem. Passou 6 anos, e depois de 6 anos ela tinha 44 anos. Ela engravidou, e aos 45 anos eu nasci.
Que beleza. Aos 45 anos dela, né? Então, eu não posso imaginar a minha vida sem a vida de oração da minha mãe. Beleza. E sem o ambiente católico da minha família. Né? Certo. Hoje eu conto com muita alegria essa história. Né? Mas quando eu cheguei na minha adolescência, como muitos jovens, quando chegam na fase da adolescência, eu já não gostava muito dessa história. Porque eu não queria, vamos dizer, para mim, passou a vida inteira rezando por um filho, consagraria a Deus. Para mim, isso era sinônimo de que eu ia ser padre ou alguma coisa parecida. E aí, chegando na adolescência, eu fui como que querendo me afastar um pouco da igreja, porque eu achava, na minha visão adolescente, muitas vezes influenciado pelos amigos, muitas vezes influenciado pelos livros, muitas vezes influenciado pelas aulas de história, né? Que são muito importantes, mas muitas vezes são deformantes, né? Então, eu comecei a achar a igreja assim como uma coisa anacrônica, uma coisa meio burocrática. E comecei a querer me afastar de Cristo, me afastar da igreja. Eu me lembro que aos 12 anos eu tive uma conversa com minha mãe e disse: olha, minha mãe, a oração foi da senhora e é muito interessante tudo isso, eu agradeço, né? Mas eu não queria ir mais para a missa, não. Eu não queria ir mais para a igreja, não. Eu me lembro que meu pai e minha mãe tiveram uma conversa muito interessante comigo nesse momento. Eles disseram: meu filho, enquanto você estiver aqui nessa casinha, enquanto você estiver aqui comendo essa comidinha nesta mesa, quando você estiver dormindo naquela caminha, a missinha do domingo também você vai com todos nós, né? Para mim eu fiquei chateado, mas eu agradeço a Deus pela firmeza dos meus pais naquele momento, professor. É interessante se dizer Porque isso. mesmo sem o meu desejo de adolescente, muitas vezes, né, querer ir na igreja, mas eu ia, e aquelas eucaristias do domingo eram um fio invisível que me uniam a Deus, mesmo sem eu mesmo compreender. E isso foi uma grande graça na minha vida. Aí, aos 16 anos, eu estudando no Colégio Marista de Fortaleza, tive uma educação marista, graças a Deus, com os valores muito bons do Evangelho. Então, mas eu não tinha a experiência com Jesus Cristo. Sim. Então, estudando no colégio, eu conheci uma amiga, e essa minha amiga convidou para eu fazer um encontro de jovens da Arquidiocese. E eu disse: não quero ir, porque para mim, assunto de igreja, eu já ficava logo de guarda. Mas ela foi sábia e ela usou toda uma estratégia e disse: não, Moisés, é uma coisa, você faz uma ficha, daqui a 3 anos você é chamado e tudo. E eu aceitei fazer aquela ficha e ela foi me embromando de um lado e de outro, e um ano depois eu estava naquele encontro de jovens e ali foi o fato fundamental na minha vida. Mudou tudo. Pela primeira vez eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha juventude, encheu de alegria, de colorido a minha juventude. Eu pude encontrar a felicidade que eu buscava. Muitas vezes eu buscava a felicidade nas festas, muitas vezes buscava a felicidade nos namoros, na bebida. Mas eu pude descobrir que a felicidade era uma pessoa, Jesus Cristo, e que Ele planificava todas as aspirações do meu coração jovem. E aí eu me engajei forte na igreja, comecei uma caminhada na igreja, isso eu tinha 16 anos. Aos 18 anos eu tive a minha experiência na efusão do Espírito Santo. E aquilo então trouxe dentro de mim um ardor muito grande de querer dar de graça o que de graça eu recebi para os jovens.